O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de apresentarmos mais um programa Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, levando bênçãos para dentro dos lares. Assista-nos www.feperfeita.org.br e através desta emissora amiga, que nesta hora também abre as portas para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue até a sua casa, ao seu estabelecimento comercial, onde você está nos assistindo. Esperamos que este programa seja realmente uma bênção para todos vocês. Conosco hoje o pastor Estevão, da cidade de Cachoeirinha, de Porto Alegre, do Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e o pastor Messias, da cidade de Salvador. E nós vamos, nesta hora, ouvir aí a participação inicial do pastor Estevão neste programa. Quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe ricamente. E é um prazer, pastor César, estar participando aqui. E o desejo do meu coração é que sirva de bênção para todos os nossos telespectadores. Deus abençoe. Pastor Messias. Da mesma maneira, muito bom estarmos aqui, servindo de alguma forma para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho do Evangelho. Realmente é um grande privilégio para nós estarmos envolvidos na obra da palavra. Eu sou Messias, estou ali na cidade de Salvador, e é um grande privilégio estar aqui com o pastor César no programa Fé Perfeita. No nosso programa de hoje, nós vamos dar continuidade aos assuntos dos programas anteriores, quando nós estávamos falando sobre o início de tudo, o livro dos princípios, que é Gênesis. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Gênesis. Pastor Messias, por gentileza. Sim, diz assim sua palavra. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Pastor César, então nós vemos aqui que houve um conhecimento e 2 filhos. Quer dizer que Caim e Abel eram gêmeos? Olha, esta é uma pergunta bastante curiosa e interessante, porque se você observar, a Bíblia é exata naquilo que ela propõe falar. Não é? Nós temos no capítulo 4, por exemplo, a Bíblia relatando 2 conhecimentos de Adão e o aparecimento de 3 filhos. Esse está no capítulo 4, verso 1 e verso 2, e o próximo conhecimento no capítulo 4, verso 25. No programa anterior, você que estava nos acompanhando, e talvez você que esteja nos assistindo pela primeira vez, eu fiz questão de afirmar, pastor Messias e pastor Estevão, que o pecado original
não foi comer uma fruta, como uma maçã, um pêssego, algo dessa natureza. Que o pecado original está representado na simbologia do comer. E que a prova que não era o fato de comer algum fruto, é que quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio atrás deles, os procurando no jardim, eles não fizeram aventais para cobrir a boca. Porque se eles tinham pecado com a boca, comendo, então deveria ter sido feito um avental, uma folha na boca para poder se esconder de Deus, mas eles estavam cobrindo os órgãos genitais, mostrando que o pecado havia sido sexo. Consequentemente, a Bíblia diz no capítulo 3, verso 15, que havia 2 sementes plantadas no ventre de Eva. No capítulo 4, está repetindo este fato. Aqui você entende perfeitamente que estas 2 sementes foram geradas assim. Adão conhece sua mulher. Só que quando Adão conhece sua mulher, a serpente, que não era a cobra que nós conhecemos hoje, este ofídio, era um animal entre o homem e o chimpanzé, muito mais próximo do homem. A diferença entre a serpente e o homem é apenas que ela não possuía alma, mas ela obedecia inclusive às mesmas características físicas e tinha a habilidade e a capacidade da intelectualidade, do raciocínio. E na linguagem da Bíblia, pastor Messias e pastor Estevão, e você, amigo telespectador que está nos assistindo em casa, Paulo disse na 2ª carta aos Coríntios 11, verso 1 a seguir, que a serpente enganou e seduziu a Eva. O que acontece com uma mulher que é enganada e seduzida, irmão Messias? O que acontece com ela? É automaticamente violentada, ou ela é possuída sexualmente, e isto é o que a Bíblia relata, que Eva não era mais virgem. Sim. Então, como ela não era virgem, e aqui estamos vendo como foi que aconteceu, você vai ver que aparece então no capítulo 4 a Bíblia relatando que Adão conhece Eva e ela tem 2 filhos. Só que aqui você vai ver que Caim e Abel, eles eram gêmeos, porque não relatam um outro conhecimento. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, teve um filho e teve mais seu irmão Abel. Então são 2 filhos. São irmãos? São irmãos uterinos, mas não irmãos consanguíneos. Eles não são filhos do mesmo pai. Adão não é pai de Caim. Isso nós podemos ir na Bíblia e olharmos a todas as genealogias da Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, em 1 Crônicas capítulo 1, e no Evangelho de Lucas, você vai ver que a Bíblia nunca relatou que Caim fosse filho de Adão, ou que Adão fosse pai de Caim. Então, eles são gêmeos. A pergunta é muito boa, muito oportuna, os telespectadores saibam que Caim e Abel eram gêmeos, porém de pais diferentes. Segue-se a pergunta, mas é isso possível? A ciência está aí mostrando, nós temos registros, por exemplo, de uma mulher prostituta que ficou com 3 homens no mesmo dia. E homens de cores diferentes. E quando nasceram, veio um trigêmeos, mas de pais diferentes também. As sementes diferentes. Então você observa que o comportamento de Caim vai mostrar que ele não é filho de Adão. Porque Adão era filho de Deus. E ele deveria herdar a natureza de Adão. E, no entanto, ele herda uma natureza completamente diferente da natureza de Adão. Isto prova que eles eram gêmeos, Caim e Abel, mas o comportamento deles mostra de que origem eles são. Pastor César, nós vemos que tudo isso gera perguntas, né, na mente das pessoas, e o senhor está falando que Caim não era filho de Adão,
E a Bíblia relata que ele era filho do maligno. E aqui nós encontramos Eva falando que ela assim, alcancei do Senhor um varão. Parece contraditório, né, Mosteiro? Parece contraditório, porque a gente está dizendo, o senhor cita 1 João capítulo 3, 12, que Caim era filho do maligno, e a Bíblia jamais ia chamar Adão de maligno quando Adão era filho de Deus. Não é? E você vai ver que a Bíblia disse, Jesus disse que vós tendes por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Aí você vai ver que o primeiro homicídio aconteceu com Caim. Então, você vai ver que o que é que a Bíblia estava relatando era um fato completamente diferente. Porém, quando você chega em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, Eva concebeu, né, e teve um filho e disse, alcancei do Senhor um varão. Ora, isto é uma coisa óbvia. Tudo na natureza funciona através de leis. Existe uma lei que você põe um comprimido na boca, ele vai para o seu estômago e tira a sua dor lá no dedão do pé, ou no alto da sua cabeça. Há uma inteligência que vai dirigir aquilo para o lugar devido. Existe uma lei que um homem se deita com a mulher, ejacula no ventre dela, e sai milhões de seres vivos, de espermas, que nadam em procura numa direção. É uma lei que faz com que aquele esperma procure o óvulo, e aquele que chega primeiro fecunda o óvulo, e o óvulo emite uma membrana que protege de ser fecundado novamente. Isso é uma lei. Então, esta lei chama-se lei da concepção. E esta lei não é uma lei do diabo. É uma lei de Deus. Por isto, Eva atribui que ela alcançou com o auxílio do Senhor, quer dizer, desta lei divina, a vida, porque a vida procede de Deus. Porém, aquele que nasceu, a Bíblia relata que era do maligno. E com isto, então, nós temos uma abertura muito grande para entendermos os porquês da Bíblia. E o que prova que ele era do maligno, né, são as obras dele, né? Como é dito que cada semente produza conforme a sua espécie. E se Caim praticou isso, como diz João, 1 João 3,12, diz que ele era do maligno porque ele era assassino, as obras dele. A semente foi fecundada com o auxílio do Senhor para que nascesse, todavia manifestou no filho, em Caim, aquilo da sua natureza, e Deus não era assassino. Você percebe que a Bíblia relata, a Bíblia é um grande quebra-cabeças, né? Você vai ter que procurar a posição para encaixar as peças. Você percebe que a Bíblia diz, e era projeto de Deus, que viesse na terra duas linhagens. Os filhos de Deus todos nós conhecemos. Eles aparecem, o primeiro homem foi Adão, e até interessante, Paulo, falando sobre isso no livro de Atos, diz que todos procederam de um só homem. Isso é uma coisa muito bonita e interessante, e na verdade foi. Por quê? Veja só, Deus fez Adão, era o primeiro homem. Em Adão estava a mulher, a Eva. Ela é tirada de Adão, e quando ela é tirada de Adão, então acontece a queda. Aparecem esses dois primeiros que nós estamos estudando aqui, Caim e Abel. Veja, de onde procedeu tudo? De um só homem. Sim. Porque a queda não está dizendo aqui que Caim e Abel eram filhos de Adão. A Bíblia, na genealogia, diz que não. E a Bíblia é tão exata, pastor Estevão, que no capítulo 3, verso 20 de Gênesis, diz que Adão olhou para sua mulher depois da queda e disse, o seu nome é Eva, que quer dizer mãe de todos os viventes. Nunca disse que ele era o pai. Nossa mãe é Eva, mas nosso pai, Adão, não é o pai de todos. Então, como a Bíblia diz que todos descenderam de Adão, por quê? Porque de Adão veio de Deus, e de Adão veio Eva. E da Eva, aí já vieram filhos de pais diferentes, sementes diferentes. Como Malaquias, creio que é no primeiro capítulo, fala que Deus fez o homem
sobejando o espírito. Sim. Era a parte feminina que seria tirada do homem, e daí então você tem a queda. Agora, você já notou na Bíblia, amigo telespectador, e vocês que estão aqui, pastor Messias e pastor Estevão, que a Bíblia fala de bodes e ovelhas, de trigo e de joio, de uma semente de uma árvore que o Pai Celestial não plantou e que deveria ser arrancada. A árvore na Bíblia representa pessoas. Então, está dizendo que existe um grupo de pessoas que vieram à Terra e que não são de Deus. De onde é? Então, a Bíblia mostra isto nas suas entrelinhas, na sua tipologia, que os filhos de Deus descenderam de Adão, mas que os filhos do maligno descenderam de quem? Esta é a pergunta. Esta é a grande interrogação. Pastor, nós vemos isso na sequência do capítulo 4 aqui, logo quando começou a diferença do culto deles, né? Uma prova que eles tomaram rumos diferentes, né? Porque olha a maneira que eles começaram a adorar a Deus. Como é que foi aí, pastor Estevão, aí do capítulo 4? Como é que é a diferença aí? Leia aí para os nossos telespectadores. Olha, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. É interessante. Posteriormente, aí, um pouco na frente, Caim fica irado. E Deus vem a Caim e diz para Caim: se você quiser também, como seu irmão procedeu, porventura não haverá aceitação para ti. Você percebe, é aí onde você percebe a diferença, e aí é onde você vê quem é filho de Deus e quem não é. Não acertou. Começa daqui, tudo vem de revelação. Caim pensou que o pecado original fosse Eva ter comido um fruto e trouxe fruto da terra. É o primeiro culto que nós temos relatos na Bíblia. E esse pensamento continua, né? Continua. Tem muita gente aí pensando que foi uma maçãzinha, não é? Então ele trouxe fruto, porque meu pai e minha mãe comeram fruto, e eu vou trazer o fruto para poder, porque é uma coisa compensatória. Você sabe que se você tem uma dívida, eu te devo R$100, como é que eu vou te pagar? Com R$100. Então, se a dívida foi fruto, vamos trazer fruto. Só que Deus disse: não, você está errado na sua maneira de ver. Como você que está em casa também está errado na sua maneira de pensar que foi fruto. Aí, o Abel mata um cordeiro e traz um cordeiro que derramou sangue. Aí vem por que em todas as ocasiões da Bíblia requer sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Porque o pecado original foi sangue. Mas você não disse que foi sexo? Mas para ter sexo, desvirginamento, tem uma gota de sangue rompendo o ímen. Então, sangue. Por que Jesus nasceu da Virgem? Porque se Jesus tivesse vindo através do sexo, ele era um pecador, como todos nós somos pecadores, porque o pecado original foi sexo. Então, se ele vem fora do sexo, por que Jesus veio? Muito boa pergunta, né? Se ele veio fora do sexo, por que ele veio? Por que ele teria que vir fora do sexo? Porque se ele viesse através do sexo, ele era pecador, e um pecador não pode salvar outro pecador. Então ele precisava de vir sem pecado. Por isto, Deus, o Criador, tomou um óvulo, fecundou aquele óvulo e fez aquele óvulo se tornar um corpo e vir derramar seu sangue, que era a figura do que Abel estava fazendo lá. Agora, o que é interessante aqui, irmão Estevão, eu quero só, depois vou passar para você a palavra, mas olha, o que é interessante nesse fato aqui, irmão Messias, irmão Estevão, você que está em casa, é o seguinte: a falta de conhecimento, de revelação das Escrituras leva as pessoas
a adorarem a Deus de maneira errada, Deus reprova esta adoração, e eles, então esta é uma coisa assim, toda ação produz uma reação. Então a reação de Caim foi irar-se. E a reação de pessoas que estão nos assistindo agora, ou é de estar atônito, estarrecido e voltar para a Bíblia e dobrar os joelhos e buscar em Deus uma revelação, ou vai desligar a televisão agora mesmo e dizer: eu estou assistindo um monte de heréticos. E de pessoas que estão falando aí o que não está escrito. Não, escute aqui. Tudo que você ler na Bíblia, por exemplo, se a Bíblia disser para você não corte o cabelo e você cortar, Deus está te dando uma chance que você está agindo exatamente como Caim agiu. Se a Bíblia te mostrar que você precisa se arrepender de seus pecados e ser batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, e você acha que você pode fazer do jeito que a sua igreja está fazendo, você está mostrando de que semente você é. Porque a palavra de Deus sempre será a verdade. Amém. Para os filhos de Deus. Verdade. Mas quem não é filho, isso é bobagem. Aí, inclusive, é uma resposta brutal. Quando ele assassina o irmão dele, Deus vem e diz: onde está teu irmão? Ele diz: eu não sou guardador do meu irmão. Desrespeitoso. Desrespeitoso, uma maneira desrespeitosa com Deus, com a palavra, não é? A gente vê uma coisa, você estava falando que Caim faltou o cuidado de observar que próximo dele, os pais deles haviam sido vestidos por um cordeiro. Sim, senhor. Quando você vai mais a fundo nessa escritura, você vê que aquele cordeiro que morreu no Éden não é o primeiro que morreu. Aleluia. Porque na eternidade, Deus já havia sacrificado um cordeiro, porque Deus conhecia o plano da redenção e sabia que nada iria ser surpresa. Então o homem seria colocado na terra, o homem ia cair, mas na eternidade Deus já tinha o programa da redenção, da reconciliação do homem, né, da reaproximação. Isso é a maravilha do Evangelho. Por que nós estamos aqui? Porque Deus, antes da fundação do mundo, pensou em você que está em casa, que caiu, que fracassou, que mentiu, que adulterou, que teve atos sujos na sua vida e que agora quer vestir você com a roupagem do cordeiro. Aquele cordeiro, o qual todos os que morreram nas Páscoas, nas festas da Páscoa em Israel, apenas era a figura, o verdadeiro cordeiro de Deus, que João Batista apontou o dedo e disse: esse aí é o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Não é o objetivo desse programa? Então, aqui, ó, nós encontramos nisso tudo que estamos falando, isso é o que a religião está fazendo hoje. Sim. Quando Deus deu a oportunidade para Caim fazer da maneira que Abel fez, né? Quando Deus reprovou a maneira de Caim, Deus mostrou: aqui está. Tinha um padrão, tinha um modelo. Já tinha um padrão estabelecido. E a religião hoje é o que as pessoas elas não querem o que Deus faz. Esse é o grande problema. Elas querem fazer para Deus quando Deus quer fazer por você. É uma pena que o tempo já foi embora, nós já acabamos com o nosso tempo aqui. Eu só queria lembrar uma coisa extremamente interessante aqui, porque no próximo programa nós vamos continuar com o capítulo 4 aqui, dentro desse assunto. Mas eu queria lembrar aos nossos telespectadores também, que estão em casa, que nunca se engane com culto belo. Caim trouxe o que era bonito. Abel trouxe um cordeiro, quer dizer, morto, sangrento, certo? Algumas moscas voando ali por cima. E era uma coisa feia, que na verdade não tinha nenhuma aparência. E hoje as pessoas são movidas por corais bonitos, por catedrais bonitas, por pregadores que falam bem, sermões bem trabalhados, com eloquência. E na verdade Deus sempre trabalhou na simplicidade. É um cordeiro simples sacrificado. E eu quero dizer a você: não se engane com a teologia que está levando as pessoas a simplesmente buscarem intelectualmente Deus
e se afastarem da revelação divina. Verdade. O tempo já foi. Eu quero convidar você que está em casa e que precisa da intervenção divina, do Cordeiro de Deus para perdão dos seus pecados, para esclarecimento, para revelação, para uma vida nova de perdão e de cura e de libertação e de felicidade, que é o que o Evangelho, o que o Cordeiro de Deus veio fazer. Então eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos. Nós vamos juntos orar pelo seu lar, pela sua família e sobretudo para que Deus abra os olhos do teu entendimento para a tua salvação. Amém. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esses minutos Sim, Jesus. tão preciosos e pedimos que o que não foi possível que nós falássemos a este povo, Sim. que teu Espírito continue falando. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do entendimento das pessoas e faça com que elas possam conhecer aquilo que é verdadeiro. Sim, meu Deus. A saúde, a felicidade, a paz, completa isto na vida destas pessoas. Sim, e que Jesus. todos os poderes de Satanás sejam desfeitos e expulsos no Louvado nome seja santo Deus. de Jesus Cristo, Sim, e que as sim. pessoas sejam Amém. abençoadas Sim, meu poder. para a glória de Deus. Deus. Amém. Nós queremos agradecer a sua audiência e lembrar a você que esses assuntos que estão sendo tratados aqui neste programa, você pode adquirir DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Prestem atenção, nós não estamos cobrando nada pelos DVDs, pelos CDs e pelas literaturas que enviamos a todos. É só nos telefonar ou mandar um e-mail ou uma carta. Nosso telefone é 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Nosso e-mail feperfeita@gmail.com e a nossa caixa postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Estamos sempre à sua disposição. Nos telefone, nos mande um e-mail, nos mande uma carta e enviaremos na sua casa DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Você não paga nem o porte do correio. Esperamos você aqui por esta emissora no nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Queremos convidá-lo para assistir também os nossos cultos, que são transmitidos ao vivo todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. E nos assista 24 horas por dia através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br. Deus te abençoe. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.